nenhum de nós que possa dizer: eu não pequei, eu não tenho pecado. Abra comigo em Efésios, por gentileza. Efésios capítulo 4, verso de número 23. Efésios 4, 23. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira justiça e santidade. E aqui vai a advertência, o ensinamento através do Espírito Santo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui a palavra de Deus está falando com o ímpio, está falando com aquela pessoa que não conhece a Deus, aquela pessoa que para ele Deus nem existe, aquela pessoa que despreza a Deus. A palavra está falando com ele? A palavra está falando com a igreja, com os irmãos ali de Éfeso, a igreja de Éfeso. Deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. A gente pode se irar. Tem momentos que passamos pelas nossas vidas que nós ficamos irados, sim. Tem hora que tem a dar raiva, mas não devemos pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, ao inimigo, a Satanás. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Ele não estava falando para o ímpio, não. Está falando para a igreja. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as suas mãos, ganhe o pão com o suor do teu rosto, e o Senhor vai te abençoar tanto, que você vai ter para ajudar o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão. Guarda a tua boca, guarda do que fala, guarda de falar coisas que amaldiçoam, coisas que entristecem o coração de Deus. Guarda a tua boca de palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Da nossa boca tem que sair palavra de bênção, da nossa boca tem que sair palavra de edificação, da nossa boca tem que sair palavras que abençoem, e não palavras que amaldiçoem, e não palavras que vão magoar, entristecer o coração das pessoas. Da nossa boca tem que ser palavras que confronte a pessoas mais com a palavra de Jesus. Porque quando nós confrontamos uma pessoa com a palavra de Deus, essa palavra no coração dessa pessoa é transformada. Essa palavra no coração da pessoa que ela recebe é vida. Por mais dura às vezes que seja o confronto, quando nós decretamos a palavra de Deus, quando nós confrontamos uma pessoa com a palavra de Deus, isso traz vida na vida dessa pessoa. A palavra de Deus, não o que eu quero falar, não o que eu desejo falar, mas aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja que eu fale. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Olha que palavra linda, irmãos. Quem aqui não tem a presença do Espírito Santo em sua vida?
A palavra já diz que já estamos selados pelo poder, estamos selados pelo Espírito Santo, mas temos que fazer valer a bênção de Deus nas nossas vidas, amém? Temos que expressar o amor de Deus nas nossas vidas, temos que deixar que as pessoas vejam Jesus em nós, o poder do Espírito Santo agindo dentro de nós. Já estamos selados. E porque muitas vezes nós não desfrutamos, nós não vemos os sinais, as maravilhas, muitas vezes não experimentamos cura, porque não deixamos o Senhor agir através das nossas vidas. É a mesma coisa que se nós constrangemos o Espírito Santo, nós não deixamos, nós não permitimos que o poder dele seja manifestado em nossas vidas. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Que toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia seja tirada de entre vós, do meio do povo, no meio da igreja. No meio da igreja. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, tudo isso que está acontecendo é porque o homem se esqueceu de Deus. O homem novamente se afastou de Deus, da presença de Deus. Antigamente nós lembrávamos, eu sei que não podemos viver do passado, mas o passado traz lembrança em nossas vidas que faz muitas vezes que aquela força venha sobre nós e nos edifique. O que o crente tinha de mais alegre, aquilo que alegrava o coração do crente, aquilo que edificava o nosso coração, aquilo que fortalecia o nosso coração, é saber que estava chegando o fim de semana e eu tinha que vir à igreja louvar e adorar o meu Senhor. Ouvir a palavra de Deus. Acabava o culto do domingo, o nosso coração já estava inflamado de alegria, esperando chegar ao final de semana novamente para estar na casa de Deus. E o que nós vemos hoje? Não estou dizendo só em nossa igreja, mas em muitas igrejas, em muitos locais. O homem só vem na igreja quando ele quer, quando ele tem vontade. Quando ele está escalado, e tem um ministério e está escalado, aí ele vem. Porque se ele não tem a escala do ministério para cumprir, nem na igreja ele vem. Eu venho na hora que eu quero, no dia que eu quero, ninguém manda em mim, eu sou dono da minha vida. E onde está Deus? Aonde está o temor de Deus? Aonde está a reverência a Deus? Aonde está Deus como sendo na nossa vida a primícia? Aonde está o amor a Deus? Muitas vezes Deus está ficando em segundo plano em nossas vidas. E Deus, querido, eles têm que estar em primeiro plano. Deus tem que estar na nossa vida, Ele tem em primeiro lugar em tudo. Quando nós dizemos, é muito lindo a passagem que diz, amai o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Mas para vir na casa de Deus, se eu tiver algum entretenimento, alguma coisa, entre aspas, mais interessante, eu vou deixar de vir buscar a presença de Deus? Eu vou vir deixar de buscar a face de Deus? Ah, então o pastor não vai pregar hoje essa noite. Ah, beleza, eu vou ficar em casa, eu vou passear. Não estou dizendo que isso é errado, mas primeiro a presença de Deus. Primeiro a presença de Deus. Deus tem que estar em nossas vidas em primeiro lugar. O homem se esqueceu de Deus. O homem deixou a presença de Deus. O homem está encontrando no mundo, na tecnologia, no avanço tecnológico, coisas que está tirando da presença de Deus. Entretenimento e muitas outras coisas. Estou dizendo na igreja, crente, irmãos. Porque o mundo, a palavra de Deus diz, o mundo jaz do maligno. Aqueles que estão na mão do inimigo. A qualquer momento ele pode ceifar. Mas o diabo não está se importando para aquele que está no mundo, está se importando para aquele que está na casa de Deus, aquele que serve a Deus. É esse que ele quer destruir, é essa família que ele quer destruir, aquele que está na presença de Deus. É por isso que a palavra diz que os dias estão sendo abreviados.
cada ano que passa parece que o ano começou e já está terminando. Amanhã já é 1º de março, 2 meses já se foi. O ano passa rápido, o tempo está passando muito rápido, porque a volta do Senhor está próxima. O que nós vemos que a palavra de Deus diz e nos ensina é: arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Se nós não nos arrependemos, se nós não convertermos o nosso caminho, o nosso coração, se nós não mudarmos de atitude, irmãos, o Senhor vem e muitos vão ficar. Muitos vão ficar, porque o coração não está mais em Deus. Deus não é mais a nossa primícia. Deus está sendo o segundo plano. E Deus, Ele não troca o amor e a glória dEle por nada. Quando Jesus foi levado para o Gólgota, e lá Ele foi crucificado, eu acho a frase mais linda que eu li na Bíblia, é que no momento que Ele foi crucificado, sabe o que Ele disse? Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Mesmo vendo o erro no coração do homem, o pecado no coração do homem, o Senhor, Ele intercede por nós a Deus e pede para o Senhor nos perdoar. Se você ler o Evangelho de Marcos, cada evangelho tem um detalhe independente e um complementa o outro. No Evangelho de Marcos diz que antes que Jesus fosse crucificado, depois que Pilatos condena Jesus, diz que ali os guardas levaram Jesus para um local, e os guardas açoitaram Jesus. Depois eles pegaram um manto de púrpura, um manto que era uma especiaria, era um tecido muito caro, que era usado, né, assim, os reis usavam a púrpura. Eles pegaram Jesus, colocaram esse manto sobre Jesus, e teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. E eles pegaram e cuspiram em Jesus, pegaram uma cana, como se fosse um pedaço de bambu, e bateram na cabeça de Jesus, e zombavam de Jesus. Depois colocaram a cruz para Jesus carregar até o Gólgota. E chegando no Gólgota, eles cravam em Jesus nas suas mãos, os cravos nos seus pés. E quando Jesus é levantado ali na cruz, eles ainda começam a zombar de Jesus, dizendo: não é o rei dos judeus? Então salva a ti mesmo. Ah, não disse que ia derrubar o templo em 3 dias, ele ia reconstruir o templo? Então salva a ti mesmo. Zombando de Jesus. Não salvou a muitos, salva a ti mesmo. Zombando de Jesus. E o que o Senhor diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, quanto de nós também cometemos tantos pecados e nós não nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós vamos passar por um momento, não vamos ficar desde terça-feira a domingo, né, pastora? Quase uma semana sem estar na igreja, em casa. Irmãos, não sei se isso vai se prolongar ou não, mas que esse tempo que você ficar em casa, se arrependa. Pegue marido, homens, sacerdotes, pegue a mão da sua esposa, dos seus filhos e orem, se arrependam. Dobre o joelho em casa, peça perdão a Deus pelos pecados, pelas transgressões, pelas iniquidades, pelas suas palavras, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelos teus pensamentos. A esposa que está aqui na igreja, o marido não está, se una com a tua família, ore. Filhos, vocês que estão aqui, os pais não estão aqui, ore pelos seus pais, una-se, ore. Não fique em casa só assistindo televisão, vendo entretenimento, passando o tempo, mas busque a presença de Deus. A
pastora Neuza teve um sonho, né, pastor? Só quer contar, pastora, por gentileza, o sonho? O sonho não, Deus acordou e o Espírito Santo falou com a pastora. Só pode contar para a igreja, por gentileza, querida? Ouça o que o Espírito Santo disse à pastora Neuza. Irmãos, essa noite, era 4 horas da manhã, eu acordei. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que durmo 8 horas seguido. E eu acordei e o Espírito Santo começou a me incomodar a respeito dessa situação que nós estamos vivendo. E eu virava para um lado e para o outro, mas o Espírito Santo fala, levanta, levanta. E eu levantei e comecei a orar. Deus disse para mim, né, assim como falou com a nossa irmã Rosana, Ele falou assim, fala para a igreja, lê os Salmos 91, porque ali tem a minha promessa. Ali não fala que Ele vai nos livrar da peste perniciosa? Então, Ele disse que era para falar com a igreja. Né? Hoje de manhã eu falei com a escola bíblica, para que nós tenhamos fé no que eu estou falando, porque eu não estou mandando, é um recado que eu estou trazendo de Deus para nós, que é para orar a oração ali de Salmos 91, na casa, e Ele disse para mim, unja, assim como foi feito, quando o povo do Egito saiu, a caminho de Canaã, eles ungiram os portais, com o sangue, né, do cordeiro. Ele falou, unge as suas portas, sua janela. Irmãos, na hora, 6 horas eu estava lá no portão da minha casa, ungindo a minha casa, porque eu sei que é recado de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele está nos preparando. Né? Como nós lemos na palavra, que em certo momento você vai dizer assim, mas ninguém falou nada, eu não sei de nada, Deus está mandando recados, não só por nós aqui agora, mas através do Face, através da palavra, através de alguma coisa que a gente tem lido. Então, o que eu quero dizer para vocês, se preparem, porque Jesus vai voltar como o piscar de olhos. Imagina o piscar de olhos, se você vai ter tempo de arrepender, se você vai ter tempo de analisar a sua vida. E que esta noite, né, nós possamos ter isso no nosso coração. Faça isso, irmãos. Deus algumas vezes já me deu alguma orientação e foi uma bênção para nossas vidas. Então, que você ouça e obedeça a Deus. O homem, nós, né, eu que estou aqui, sou igual a você, peco e tudo, mas a palavra de Deus é verdadeira e que ela possa se cumprir na sua vida. Amém? Obrigado, pastora. Amém, queridos? Não é por acaso, por coincidência, que o Senhor permitiu que homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo escrevessem a palavra de Deus, a Bíblia. Quando você estiver proclamando o Salmo 91 na tua casa, ore com fé, confiando, crendo no poder desta palavra. E eu quero sugerir, amém, queridos? Não precisa fazer, mas se você quiser, eu sugiro, quando você estiver lendo o Salmo 91, quando chegar em alguns versículos, um exemplo, Salmo 91, versículo de número 3, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, inclui a tua família, porque o Senhor me livrará, porque o Senhor me livrará a minha esposa Cláudia, porque o Senhor livrará a Giovana, o Isaac, o Henrique, da peste perniciosa. Inclua, fale o nome da tua família, fale o nome do esposo, fale o nome da esposa, fale o nome dos filhos, vocês fale o nome dos seus pais. Amém? No versículo de número 7, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas eu, Juliano, a Cláudia, a Giovana, o Isaac, o Henrique, não seremos atingidos. Proclama, fala o nome da tua família. Amém? Este aqui é um salmo, é uma palavra de guerra. Proteja a tua família. No Egito, quando o Senhor enviou a última praga, o que Ele pediu para o povo fazer, os judeus fazer, os hebreus? Matar um cordeiro, sem mácula, sem mancha, e para pegar o sangue, espargir, esparramar nos umbrais da porta, e depois
a carne daquele cordeiro que era para eles fazerem, assar e comer naquela mesma noite, preparar para o dia da libertação. Que nesses dias que ficarmos em casa, que você esteja se alimentando do Cordeiro de Deus através da palavra dele, amém? Se alimente do Cordeiro, se alimente da palavra de Deus, porque é a palavra que vai te proteger, é a palavra que vai te guardar, é a palavra que não vai permitir que nenhum mal entre na tua casa e atinja a tua vida e a tua família. Amém, querido?